Sejam todos bem-vindos à FEAC, essa casa de muita luz, de muito amor. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, possa estar conosco, agora e sempre. Falar sobre desígnios de Deus, né? É um bom assunto para a gente conversar. Quantas vezes, né, em nossas vidas, alguma coisa acontece, alguma pessoa nos coloca alguma coisa, a gente fala assim, se Deus quiser, vai dar certo. Muitas das vezes a gente reza o Pai Nosso e temos lá, né? Que seja feita a sua vontade. E essas palavras, talvez elas saiam sem que a gente perceba, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Que seja feita a sua vontade. Só que quando acontece, e quando é feita a vontade do Pai, nós nos revoltamos. Nós não aceitamos, porque achamos que o Pai está sendo injusto conosco, que o Pai está nos castigando. Será que esse Pai de amor e bondade, o nosso Criador, será que Ele quer nos castigar? Se nós mesmos estamos pronunciando essas palavras, se Deus quiser, seja feita a tua vontade, e de repente culpamos esse Pai por ser o culpado das coisas que acontecem. Primeiro, a gente tem que entender que as coisas que nos acontecem, elas estão programadas em nossa vida desde o momento em que a gente planejou essa reencarnação e desde o momento em que a gente é um espírito inteligente. Nós pedimos, muitas das vezes, para passar por aquela dificuldade, por aquele desafio. E aí, quando a enfermidade de uma pessoa querida, quando a morte, né, a separação do corpo físico de uma pessoa querida, nós nos revoltamos com essa vontade do Pai, com o desígnio do Pai. Se Ele é o ser de inteligência suprema, criador de tudo, que move todo o universo, nós somos co-criadores desse universo. Nós participamos da criação desse universo, claro que bem infimamente, dentro do nosso universo. Então, se eu peço que seja feita a sua vontade, eu não devo me revoltar por aquilo que está acontecendo. Eu devo me fortalecer para aquilo que vai acontecer. Eu devo pedir para que Deus tire aquela prova de mim? Não. Já falamos isso aqui em outras oportunidades. A prova terá que ser passada, vivida, experienciada. E não tem como fugir dessa prova. Nós, como seres imperfeitos, para nós que somos imperfeitos ainda, estamos num planeta de prova e expiação, é muito difícil compreender isso. Mas os desígnios de Deus, eles são carregados de justiça, bondade, misericórdia, sabedoria, para todos os seres do universo. Se uma folha cai de uma árvore, que está presente no universo, na criação de Deus, é porque ela tinha que cair. Porque a sua propriedade, quando ela cai ao solo, vai se transformar em proteína e vai ajudar outros seres vivos nascerem. Renovação, transformação. Tudo se renova, nada se perde. E em certas circunstâncias de nossas vidas, claro que é difícil compreender essa lei de Deus, porque ela vai se cumprir, não adianta querer fugir dela. Nós escolhemos uma cadeira escolar, eu vou fazer medicina, e a medicina é difícil, muito estudo, muito esforço, muita dedicação, muito empenho. Eu vou fazer, não menosprezando e nem comparando, mas eu vou fazer letras.
também tem seu esforço, também tem a sua dificuldade. Tudo tem sua dificuldade. Tudo. E se nós olharmos para essa questão da atribuição de cada dificuldade que nos cabe, e olharmos o exemplo do Cristo, porque o Cristo, quando passou entre nós, o que aconteceu com Jesus, né? Ele veio, escolheu seus discípulos, caminhou lá por toda a Galiléia, Israel, Jerusalém, por vários lugares, Betânia, levando a palavra, levando o amor, levando o carinho, levando o perdão, mostrando como nós deveremos agir, como nós devemos agir. E no momento mais difícil da vida dele, da passagem dele, da missão dele, da prova dele, Jesus precisava de prova? Não, nenhuma prova. É o ser mais excelsior que passou entre nós. É Jesus. Mas ele passou. Não porque era bom passar, é para mostrar que é necessário sofrer e passar por atribulações. Porque só assim eu me elevo, só assim eu cresço, só assim nós evoluímos. E com Jesus ainda foi pior ainda. Porque no momento mais difícil da crucificação, do Calvário, ele foi traído, humilhado, abandonado pelos seus próprios discípulos. Ele ficou sozinho. Então, essa demonstração de amor, de aceitação, e ele também nos dá o exemplo de ir lá no Monte das Oliveiras e em algum momento, antes de ser entregue aos soldados romanos, ele diz: Pai, se for possível, tira esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Porque o propósito do Cristo era nos mostrar que o sofrimento, que após o sofrimento, após a dificuldade, nós seremos felizes, nós reencontraremos com a felicidade. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, já dizia o dito popular. E que nós devemos ter isso em consciência. Se nós acharmos que a vontade do Pai não deveria ser feita, vamos achar que é injusto o que aconteceu com Jesus. Não foi injusto. Foi o que tinha que acontecer, porque é a justiça de Deus. É para que Jesus mostrasse todo o amor que ele tinha pelo Pai. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, e como Paulo diz que Cristo e ele era um, é essa fé, é essa resiliência, é a necessidade de vivermos em comunhão com esse Deus Criador. Porque essa ingratidão que Jesus recebeu, nós também recebemos. Ou não? Só que nós achamos que não merecemos. E Jesus, já sabendo disso tudo, sabendo que ele iria passar pelo que ele passou, ele passou. Para que se cumprisse o que estava escrito há 4, 5 mil, 6 mil anos atrás, pelos profetas, por todos que antecederam Jesus. Por Abraão, por Elias, por Davi, por todos os que vieram passando antes dele. Então se cumpriu o que estava escrito nas leis, o que havia sido pregado pelos profetas. E ele não poderia mudar isso. E nós também não podemos mudar nada em nossa vida. Podemos sim passar por aquela dificuldade mais tranquilos. Em vez de imaginarmos o mar revolto, o mar onde que tudo está
ruim. Existe uma prece do Chico, de André Luiz, que chama Tudo Passa, e tem um momento que ele diz assim, né? Jesus está no comando dessa nau. Jesus está comandando essa nave. Jesus está comandando as nossas vidas. E Ele só quer que a gente aceite os desígnios de Deus como Ele aceitou. O Mestre, ele abriu uma perspectiva para que nós hoje, 2000 anos depois, pudéssemos entender isso. A doutrina espírita, no século XVII, século XVIII, lá com o Kardec, vem e nos mostra, olha, existe vida após essa, existe vida futura, teremos que passar pelas dificuldades. Agostinho, Santo Agostinho, ele diz isso, né, que quando a mãe dele desencarna, Mônica, Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho, desencarna, ele diz assim, tenho certeza que um dia encontrarei com minha mãe, minha mãe virá até mim para me contar sobre a vida futura. Existe a vida futura. Para quem não sabe, Agostinho é o único santo que virou santo sem estar morto. Ele virou santo vivo. De tão elevado espírito que é esse nosso querido Agostinho. E isso, muito antes que a doutrina espírita fosse codificada por Kardec, ele dizia já isso da vida futura. E que a vida futura será melhor, mediante ao que eu estiver plantando aqui agora. Mediante a minha necessidade de passar por isso. Em cada estágio da nossa evolução, nós passaremos por dificuldades. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Só que a expectativa, a experiência amorosa, nos faz subir degraus. Faz com que nós evoluamos mais rapidamente. Faz com que nós possamos perceber a presença de Deus em nossas vidas. Porque Deus não está em nenhum lugar. Deus está dentro de nós. E a partir do momento em que eu tenho essa experiência amorosa, que eu tenho essa perspectiva de amor no que está acontecendo, entender aquilo como amor, que Deus está sendo bondoso porque aquilo está acontecendo em minha vida, é difícil falar, eu sei. Mas isso vai transformar a gente em cura, em regeneração, em transformação. De nós olharmos o mundo de uma forma diferente. Porque Jesus, sempre quando eu falo de palestras e falo de provas e falo de expiações, para Jesus foi fácil. Será que para Jesus foi fácil? Passar pelo que ele passou? Por que para ele seria fácil? Será que Deus faria com que ele não sentisse as dores que ele sentiu? Será que Deus faria com que o sangue não fosse derramado quando espetaram ele com as lanças? Será que Deus faria com que ele não sentisse sede para pedir água? Ele implorou água. Será que foi fácil para Jesus isso? Ah, Antônio, mas ele tinha capacidade de entendimento. Capacidade de entendimento para o sofrimento? Não creio. Mas ele passou para provar que após tudo aquilo que ele passou, ele foi para o Pai. Ele voltou à vida, encontrou os seus apóstolos, falou coisas ainda importantes, deixou mensagens importantes e subiu. Subiu não, ele está aqui, em qualquer lugar. Jesus não voltará, porque ele não foi. Ele está aqui.
E isso que é o importante. E mais importante ainda é que a gente possa ter esse verdadeiro sentido do amor em nossos corações, porque é através disso que vai impulsionar a nossa evolução, como diz Emmanuel. É através dessa dificuldade, desse entendimento de que por que eu tenho que passar por aquilo, que vai impulsionar a nossa evolução. E é de acordo com o desígnio de Deus. Jesus, em algum momento do Evangelho, está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos, só não está em João, Jesus diz assim: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não falou para que se abandone ninguém, que se abandone nada. É uma interpretação muito diferente, porque assim, não é para você abandonar, é para você renunciar ao quê? Ao orgulho, ao egoísmo, aos vícios, a se achar que você é o tal e você não é nada. Você é você e o outro é o outro. É isso que Jesus pede. E além disso, ele pede esforço, sacrifício. Sacrifício. Porque a transformação requer sacrifício, requer esforço. Para eu me desprender do egoísmo, da inveja, do ódio, do ciúme, do vício. Exige esforço. Porque quando nós falamos lá também no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, é só para nós que a gente quer isso, né? A gente não pensa em ninguém na hora dessa oração. O nós fica meio eu, né? Vem para mim o reino. Né? São experiências. Jesus exemplifica isso com muita tranquilidade, porque era o que tinha que acontecer. Mas ele sofreu. Foi humilhado. Mas uma das coisas que Jesus nos mostra é que tudo aquilo reflete na transformação. Muitas pessoas se transformaram depois daquele evento. Muitas pessoas se arrependeram de ter escolhido Jesus para ser crucificado. Também é renovação, também é transformação. E nós, como simples espíritos ainda, engatinhando na nossa evolução, somos bebês ainda na evolução, bebês. É só fazer a conta para saber a idade de Jesus. Só em que a gente sabe dele, né? Da criação do planeta. Só fazer a conta. O quanto nós somos bebês ainda nesse caminho, nessa trilha. Só que quanto mais nós nos aproximarmos desse conhecimento, dessa obediência, não é uma obediência por temor a Deus. É uma obediência para que nós possamos melhorar a nossa condição de espírito reencarnados nesse planeta. Porque Deus não quer que a gente tenha medo. Não é uma obediência. Quando nós éramos pequenos, o meu já faz bastante tempo que eu era pequeno, porque eu nunca fui pequeno. Fui novo. Então, assim, quando o pai da gente mandava a gente escovar o dente, dormir cedo, estudar, ir para a escola, a gente gostava. Quem gostar vem aqui, depois eu vou dar uma coroa de santo, e vocês são santos. Mas a gente fazia, mesmo a contragosto. Eu sou de uma época que tinha que passar por toda a família, os tios, os avós, beijando a mão pedindo bênção. E tinha que fazer. Não era assim, minha opção. Não, não era opção. Era lei. Tinha uma avó, minha avó Rosa, espanhola brava. E ela não deixava passar para tato, não.
Era beijar a mão de todo mundo. Hoje já não precisa mais beijar a mão. Nem benção a gente pede mais. Né? Mas assim, isso nos mostra que também passamos lá com os nossos pais essas questões de algumas coisas que a gente não queria fazer. Quando a gente cresce, poxa, que bom que meu pai me fez estudar, que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz aquilo, porque era necessário. Ele fazia aquilo para nos castigar? Não. Fazia aquilo para nos mostrar o caminho certo, como Deus faz. Nada é castigo. Se eu escolho a prova que eu vou passar, se eu escolho o que eu tenho que executar enquanto reencarnado no planeta de prova e expiação, é minha escolha. É minha escolha. E a escolha que eu tenho é fazer o melhor dessa vivência, dessa agora. É dessa agora. Porque se eu não me sacrificar, se eu não renunciar à dor, ao sofrimento, que são instrumentos educativos, eu não vou renovar, eu não vou sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. Todos nós seremos um dia Jesus? Seremos? Claro que seremos. Todo dia nós seremos. Mas não ficando sentado à beira do caminho esperando o tempo passar. Seremos Jesus, seremos, vós sois deuses, o próprio Cristo nos diz, com o meu esforço, com o meu trabalho, com a minha dedicação. Outro dia eu tenho um grupo de evangelho de quarta-feira e a pessoa falou um negócio assim, nossa, Antônio, mas você tem 40 anos na doutrina. Eu falei, parece que eu tenho um dia, parece que eu não tenho nada. A gente está sempre em constante aprendizado. Um médico, ele estuda toda hora, todo dia. A medicina renova. Eu comecei a fazer o evangelho de novo, sei lá quantas vezes já fiz, voltando no início, o evangelho no lar. Estava comentando com a minha esposa hoje. A gente aprende coisas diferentes. Uma coisa que eu já li umas 40 vezes, e a gente lê, aprende outra coisa que está escrito ali. Então, isso é renovação. Isso é o sacrifício. Não é fácil. Raul Teixeira, um grande vulto espírita, ele nos diz, ser espírita não é fácil. E ser espírita não é ficar lendo o texto. Ser espírita não é ficar fazendo uma palestra. Ser espírita é fazer o que Jesus fez. Vivenciar o que eu falo. Vivenciar o que eu falo. Porque se eu só ficar lendo, falando, não vai adiantar nada, porque eu não estou captando aquela mensagem. Numa situação dessa, Meimei tem uma frase, eu tentei achar hoje na internet, não achei, e ela diz mais ou menos assim, né? Que Deus, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus que Ele nos dê força para superar o que temos que enfrentar. Que me dê lucidez para entender coisas que eu não posso mudar. Não dá para mudar. Eu vou ter que passar. Pode ser que com a minha evolução, com a minha dedicação, com a minha história de vida, eu possa amenizar algumas coisas. Mas terei que passar. Porque foi escolhido por mim, em algum momento do planejamento reencarnatório, em que eu decidi que aquilo seria necessário. Junto com os meus irmãos, meus guias protetores, junto aos entes queridos que estavam me acompanhando lá no planejamento, e chegamos aqui. Chegou o Antônio aqui nessa reencarnação e temos que passar. E se não passar agora, vai ter que passar em outra. E quando vai ser a outra? Se nós imaginarmos que agora, né, a última pesquisa da população mundial é 8 bilhões de pessoas, diz que tem 3 vezes e meia mais espíritos por aí, quer dizer, deve ter uns 30 milhões de espíritos querendo reencarnar. Que hora vai ser a minha de novo?
Eu vou cortar fila, dar uma de brasileiro, né? Lá não tem fila de idoso. Lá todo mundo tem a mesma idade. E cada um tem a sua necessidade. Então nós vamos ter que aguardar a nossa vez para reencarnar. Então aproveitamos nessa. Porque é fácil tirar o orgulho, o egoísmo, esses ressentimentos que ficam nos correndo. Não. Mas é treino, é renúncia. Volto a falar na palavra renúncia. Emmanuel diz assim: as renúncias que conduzirão o planeta, conduzirão para outros patamares de amor para conosco junto aos nossos semelhantes, mediante o serviço edificante do bem, da caridade, da fidelidade, da comunhão com os propósitos e os desígnios e a vontade de Deus. Emmanuel diz isso. E assim, com essa condição, iremos superar. Iremos entender que nada é injusto. Sempre digo, existe injustiça, mas não existe injustiçado. E nós temos que ter essa percepção que aquela dificuldade foi dada porque eu consigo superar. A cruz, o fardo, nunca é mais pesado do que você pode conduzir. Porque conforme as nossas experiências, conforme as nossas atribuições, conhecimentos, o fardo que vem fica mais leve, tenham certeza disso. A partir do momento em que eu compreendo que aquele fardo é necessário que eu carregue. Tem uma historinha da cruz, de um grupo carregando as cruzes. E sempre tem o mais esperto, não é? No meio de 1000 sempre tem um, pelo menos, que quer ser mais esperto. E o que ele fez? Ele cerrou a cruz dele. E o pessoal continuou a caminhar. Chegou num desfiladeiro, tinha um precipício, e a cruz de cada um era do tamanho certo para atravessar aquele precipício. E ele, com a cruz cortada, teve que voltar para trás, pegar outra cruz. A cruz é sua, não tem transferência. A cruz não tem transferência. A cruz não tem transferência. E cada um tem que carregar. Eu posso pedir para alguém me ajudar? Posso. Jesus, um amigo protetor, meu anjo da guarda, um amigo de caminhada, de jornada mesmo nessa existência, com conselhos, com conversa. Tem um amigo em São Paulo, que é mais do que amigo, o Eduardo, e hoje eu falei com ele, uma situação que está acontecendo em casa, e ouvir a voz dele fez com que essa cruz ficasse um pouco mais leve. Então, eu posso ter auxílio, como Jesus teve o auxílio de Cirineu. Cirineu, acho que era, não lembro direito o nome, que ajudou ele a carregar um pouco a cruz. Mas cada um tem a sua. E é para carregar, é para enfrentar. Enfrentar os demônios, os desafios, as trevas. A treva não é treva a palavra certa, é a... Fugiu. A dificuldade é enfrentar, olhar de frente e enfrentar aquele monstro que surge à nossa frente, porque nós vamos vencer. Nós conseguiremos vencer. Não tem obstáculos para aquele que tem fé, para aquele que tem esperança, para aquele que sabe que amanhã, hoje está chovendo, é de noite, mas amanhã o sol vai brilhar. Ele pode estar entre nuvens, mas o sol vai estar lá de novo. O sol sempre vai nascer para todos nós. Sempre. Sempre. Depois da noite vem o sol. E isso vai acontecer na nossa vida. Mas precisamos fazer esse esforço.
E Emmanuel tem um outro parágrafo que eu vou terminar. Ele diz assim: assim, em todas as circunstâncias a que somos chamados para o serviço edificante na construção do reino de Deus dentro de nós, me remeto a São Francisco, quando ele ouvia alguém chamar ele para reformar uma igrejinha velha: reforma a igreja, reforma a igreja, reforma a igreja. Ele foi reformar a igreja lá em Assis, na Itália. Mas não era a igreja física que Deus estava falando para ele, que Jesus estava falando para ele. Era a igreja íntima, a igreja que está dentro de nós. No reino de Deus dentro de nós, diz Emmanuel, será imprescindível a prática do puro amor, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a vontade divina. Que Deus esteja conosco, paz e luz, obrigado, boa noite.